Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando cada um de vocês estiver assistindo, ouvindo essa mensagem, seja ricamente abençoado por Deus. O texto que nós vamos ler hoje está em Juízes, capítulo 11, dos versículos 1 ao 5. E lemos assim: Então era Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, já grandes, expulsaram Jefté, e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho doutra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos, e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité, da terra de Tobi. Uma história de um irmão rejeitado. Veja que não foi o pai, não foi a mãe que rejeitou, mas foram os irmãos. Ninguém tem culpa de ser filho de quem é. Ninguém escolhe a família que vai nascer. Ninguém escolhe seu pai, ninguém escolhe a sua mãe. Nem os adotivos escolhem seu pai e sua mãe. Os adotivos são escolhidos pelo seu pai e pela sua mãe. Mas ninguém escolhe a família. Então, ninguém deve carregar um fardo, às vezes um fardo familiar. Graças a Deus, tem famílias maravilhosas, mas tem famílias que não são tão maravilhosas, vamos dizer assim. E às vezes as pessoas colocam fardo sobre o filho, e um fardo que não é dele. E fardo, gente, cada um carrega o seu. Ninguém tem que carregar fardo de ninguém, porque a gente não dá conta nem do nosso. Os irmãos de Jefté, eles se consideravam melhores do que ele. O capítulo começa dizendo que Gileade tinha outros filhos com a mulher legítima dele, teve esse filho, que era Jefté, que era filho de uma prostituta. Aí a minha pergunta: que culpa que Jefté tem nisso? Nenhuma. Já pergunto e já respondo. E o que os irmãos de Jefté tinha que olhar Jefté com outros olhos, sendo que ele era irmão do mesmo jeito? E simplesmente expulsaram, mandaram Jefté embora. Ó, você não vai herdar conosco aquilo que é do nosso pai. Ninguém se importou com a dor de Jefté, como se Jefté não tivesse coração, como se o menino não tivesse coração. Ninguém se importou com a dor dele, ninguém se importou com os sentimentos dele. Os irmãos de Jefté só se importaram consigo mesmo. Nós somos filhos legítimos, então nós somos importantes, nós somos melhores. E o que tem de gente se achando mais importante que o outro, tem gente achando que tem mais direito à salvação do que o outro. Tem gente achando que Jesus morreu na cruz só por causa dele. Não morreu pelo outro, porque o outro é triste demais. O outro é terrível demais. O outro não merece. Todos nascemos sob o pecado. Não importa se é filho de um casamento legítimo, se é filho de um casamento ilegítimo. Não importa se é filho de algo ruim que aconteceu e nasceu. Todos. Paulo deixa isso bem claro em Romanos. Todos nascemos em pecado. Então, todos nós precisamos nos arrepender. O teu currículo familiar de pai e mãe legítimo não te dá direito à salvação. O currículo familiar do outro, que nasceu, quem sabe, de um incesto, que nasceu em situações
em situações diferentes, fora de um casamento, isso não exclui ele do céu. Não exclui. Todos nascemos sob pecado e todos precisamos da graça de Deus. Ninguém se importou com a dor de Jefté. Ninguém saiu para defender Jefté. Quando os irmãos de Jefté expulsaram ele, renegaram ele, não saiu um ancião, não saiu uma mãe, porque as mães ali da cidade poderiam ter sentido a dor de Jefté. Ninguém saiu para defender, pelo menos a Bíblia não fala. Ninguém acolheu ele quando ele foi expulso. Alguém poderia, uma família poderia ter acolhido, ter cuidado de Jefté. Não, foi renegado pelos irmãos. Todo mundo renegou. E ele foi viver com os miliantes. Quem sabe, quem vai me ouvir, quem vai me assistir, também esteja nessa condição. Quem sabe você esteja se perguntando, nossa, alguém da minha família poderia ter me ajudado, poderia ter me acolhido, hoje eu não estaria nessa situação. Quem sabe você foi jogado para uma vida terrível, sei lá, de prostituição, de crime. E pessoas poderiam ter te ajudado e não te ajudou. Mas o Senhor, Ele nunca te abandonou. Aí você vai dizer, por que Ele não me ajudou? Ele está chegando agora para te ajudar, Ele nunca te abandonou, Ele sempre esteve olhando para você. Se você ainda está vivo, Ele ainda quer te ajudar. Homens maus passaram a fazer parte, passaram a ser a família de Jefté. Já que a família dele recusou ele achou alguém que acolhesse. Irmãos, quando a gente rejeita os nossos, se a gente rejeitar os nossos filhos, nossos irmãos, se a gente rejeitar os nossos irmãos na fé, aquele que chega na igreja, cheio de carrapicho, ou aquele que já está dentro, e a gente lançar fora, lá fora, o diabo tem as pessoas preparadas para acolher aquele abraço do bicho preguiça que não solta mais, para destruir. Na primeira oportunidade, Jefté volta e mostra o seu valor. É quando Amon, o rei de Amon, os amonitas vão contra Israel. E agora, cadê os valentes? Foram valentes para expulsar o irmão. Os anciãos, os outros, porque tinha mais gente ali na cidade, foram valentes para apoiar a decisão dos irmãos. Ninguém foi valente para acolher Jefté. Aí os anciãos, quando se viram numa situação de destruição, quem eles foram buscar? Jefté. E Jefté volta e mostra o seu valor. Ele disse, eu volto. Mas eu não vou voltar como eu saí humilhado, não. Eu vou voltar e eu quero ser chefe. E a situação era tão terrível que eles falaram, ok, volte e seja chefe. E Jefté, ele precisava mostrar o seu valor. E quando ele volta, ele vai diante de Deus. O homem que andava com homens maus, mas ele não esqueceu Deus. Ele vai diante de Deus e faz um voto. Porque Jefté precisava mostrar o seu valor para os seus irmãos, para a cidade. Ele precisava dizer com aquela oportunidade, ele precisava dizer, eu não sou quem vocês dizem que eu sou. Porque lá no começo do versículo, do capítulo, diz Jefté, homem valente. Então, ele sempre foi valente. Então, todo mundo sabia da qualidade dele. Mas quando expulsaram ele, ninguém olhou para a qualidade dele, só olhou o quê? Era filho de uma prostituta. Quem sabe você tem qualidades e as pessoas não olham para sua qualidade. Só olha algum erro que você cometeu, ou erros que você não cometeu. Ah, mas ele é filho de fulano. O fulano cometeu um erro,
E você está pagando pelo erro do fulano, do seu pai, da sua mãe, de um cônjuge. E Jefté, ele queria mostrar um lado que as pessoas sabiam e não queriam ver. E ele fez um voto. E o voto foi que quem primeiro saísse à porta, quando ele voltasse da vitória, ele oferecia ao Senhor. E quem saiu foi a filha dele, a única filha. E Jefté se mostrou um homem mais honrado do que os irmãos e os anciãos da cidade, porque ele cumpriu o voto dele. Coração dilacerado. Era a única filha dele. Jefté não pôde ter netos. Não pôde ter netos, porque a filha dele ficou virgem. Não se casou. E ele mostrou o seu valor acima do valor dos irmãos. Então, não se entristeça se essas pessoas que te escorraçaram, que te expulsaram da vida deles, igual os irmãos de Jefté, igual os anciãos, igual uma cidade inteira, rejeitou Jefté. E às vezes quem sofre isso olha para os outros e fala, realmente, as outras pessoas têm mais valor do que eu. Começa a aceitar aquilo que dizem de si, dele. Não aceite. Não aceite. Deus ainda vai te dar a oportunidade de você mostrar o seu valor. Para que essas pessoas se arrependam e vão diante de Deus e falem, errei, pequei, julguei, maltratei, humilhei, tirei da minha vida. Através da sua vida, Deus ainda vai mostrar para as pessoas quem elas são e elas vão ter oportunidade de voltar para o Senhor, de se arrepender. Jefté, ele foi expulso do convívio com a família, andou com os vadios, voltou como líder, foi um ótimo negociador para evitar o confronto com armas, porque no decorrer do capítulo conta a história de como Jefté tentou negociar com o rei para não ir para o confronto bélico, contou toda a história, dizendo para o rei, se o Deus de vocês quisesse dar a terra para vocês, ele teria dado. O nosso Deus deu essa terra para nós, a terra é nossa. Então ele tentou negociar, mas quando não teve negociação, ele foi para o confronto e venceu. Ele pagou o voto que fez a Deus. E ficou bastante claro que Jefté, que os irmãos de Jefté não eram melhores do que Jefté. Filho de prostituta não é prostituta. Filho de ladrão não é ladrão. Filho de mau caráter não é mau caráter. É só filho. Você é só filho. Você é só cônjuge. Quem sabe, às vezes tem algumas mulheres que os maridos fazem umas coisas terríveis e as pessoas todas julgam ela pelo que o marido faz. Ou vice-versa. Você é só o cônjuge. Você não é. Você não faz. E para terminar, eles esqueceram, os irmãos de Jefté, que Jefté era irmão deles. E eles só lembraram que Jefté era filho de uma outra mulher. Mas eles esqueceram que Jefté era filho do pai deles, filho de Gileade. E as pessoas estão te julgando, porque você é filho desse ou daquele, ou cônjuge, ou irmão, ou parente. Mas as pessoas estão esquecendo que você é filho do mesmo pai. Que você é filho de Deus. Como que pode um irmão, agora eu tô falando irmão em Cristo, querer expulsar o outro do convívio, da comunidade, achar que ele não é digno, e fala mal, e faz um inferno na vida do irmão, não dá sossego com a sua língua. Só que ele esquece que esse irmão é filho do mesmo pai. Eles compartilhavam do mesmo DNA, Jefté e com os irmãos, mas os irmãos não levaram isso em consideração. Não poderia ser o contrário?
Não, você é filho de uma outra mulher, mas você é nosso irmão, você é filho do nosso pai. Vem, irmão, vem ficar conosco. Então, se você está fazendo isso com o outro, um irmão da seu convívio, da comunidade cristã, você, com a sua língua, com as suas atitudes, você expulsa a pessoa até está ali, congrega, mas você com as suas panelinhas, você faz com que a pessoa não se sinta bem-vinda ali, para ver se ela vai embora. Quero te lembrar de uma coisa. Essa, seu irmão, sua irmã, é filho do mesmo pai. E pai, ele corrige todos os filhos. Então não pense você que vai ficar sem a correção. Os irmãos de Jefité tiveram a sua correção. E não pense que você também não vai ter a sua correção. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta seja abençoado por Deus. Amém.